Hoje, a gente vai mergulhar em uma obra brasileira que olha para o Bitcoin de um jeito bem diferente. Não como uma tecnologia, mas como uma escolha filosófica. O nome já diz tudo e vem da metáfora central do livro: Bitcoin, a pílula vermelha. Logo de cara, os autores já jogam essa citação na mesa direto do filme Matrix. Fica bem claro desde o início, né? A proposta aqui não é ser um manual de como investir, mas sim um convite para a gente enxergar a realidade por um outro ângulo. E isso leva a gente para a pergunta central: se o Bitcoin é mais do que só dinheiro, que verdade é essa que os autores afirmam que ele revela sobre o nosso sistema e sobre o nosso futuro? É isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Vamos lá, primeira parte: a pílula vermelha. A ideia do livro é que entender o Bitcoin não é só uma questão técnica. É, na visão deles, um verdadeiro despertar. Eles colocam o Bitcoin como uma chance de renascimento em 3 áreas: moral, material e tecnológica. Basicamente, uma saída para um sistema que eles consideram totalmente falho. Ok, vamos para a segunda parte, o diagnóstico do sistema. Bom, a crítica central do livro é de que as moedas de governo, as chamadas moedas fiduciárias, já nascem meio que programadas para dar errado. Déficits públicos, juros que perdem para a inflação e, claro, a impressão de dinheiro, tudo isso é visto como um mecanismo que, sistematicamente, vai destruindo o valor da poupança de todo mundo. Essa tabela aqui compara as propriedades do dinheiro e o ponto dos autores fica bem evidente. Enquanto a moeda fiduciária, segundo eles, falha feio no critério da escassez, o Bitcoin se destaca com o que eles chamam de escassez absoluta, que é garantida por matemática. Na visão deles, isso superaria até mesmo a escassez do ouro. E a crítica não para na economia, não. O livro vai além e entra numa tese política bem contundente, argumentando que o monopólio da força que o Estado tem é, na verdade, a raiz de problemas como corrupção e miséria. E para provar o ponto sobre a inflação, os autores destacam este dado aqui: um aumento de 46,3% na base monetária do Brasil em só 12 meses, lá em 2020. Para eles, isso é a prova cabal de como decisões políticas simplesmente diluem o valor do nosso dinheiro. Agora, a terceira parte: a ferramenta da liberdade. O livro define o Bitcoin de um jeito bem específico, usando um termo clássico: dinheiro sonante. O que é isso? É basicamente um ativo que funciona como uma reserva de valor real, diferente de moedas que perdem o poder de compra com o passar do tempo. E aqui está o pulo do gato. Segundo a obra, a escassez do Bitcoin não é física, como a do ouro, mas sim digital e programada. Com um limite que nunca vai mudar, de 21 milhões de unidades, a política monetária dele se torna previsível e, de acordo com o livro, imune à manipulação de governos. O livro também bate muito na tecla da autocustódia, que é o ato de você mesmo controlar suas chaves privadas. A frase deles é quase um mantra: se as chaves não são suas, as moedas não são suas. É um resumo da ideia de soberania individual. Você ter a posse real do seu patrimônio, sem depender de banco ou de qualquer outro intermediário. Essa linha do tempo, baseada na análise do livro, é bem legal, porque mostra como a própria percepção sobre o que é o Bitcoin foi mudando com o tempo. Começou como uma simples prova de conceito, virou uma rede de pagamentos, até ser visto como ouro digital e, por fim, como um ativo financeiro totalmente diferente dos outros. Vamos para a quarta parte, o renascimento proposto. Aqui a obra traz uma ideia muito poderosa. O tipo de dinheiro que a gente usa molda o nosso comportamento. Moedas inflacionárias, de alta preferência temporal, empurram a gente para o consumo imediato, para o endividamento. Já uma moeda que preserva valor, de baixa preferência temporal, incentivaria o contrário, a poupança, o planejamento a longo prazo. E essa mudança de comportamento seria a base para o tal renascimento proposto pelos autores. Um renascimento apoiado em 3 pilares: o moral, focado na responsabilidade de cada um; o material, na preservação da riqueza; e o tecnológico, que seria impulsionado por essa nova base de dinheiro. E para fechar, a quinta parte: uma escolha de futuro. Olha, a conclusão do livro não deixa espaço para meio termo, viu? O Bitcoin é colocado não como uma alternativa, mas como um adversário direto do modelo de Estado social. O argumento é que os 2 sistemas simplesmente não podem coexistir. Para deixar bem clara a dimensão dessa escolha, os autores usam a frase "é vencer ou morrer", que eles atribuem a Satoshi Nakamoto. Na visão deles, ou o Bitcoin prevalece, ou os sistemas atuais vão acabar com ele.
Não existe um caminho do meio. E é assim que o livro nos deixa, com essa pergunta bem provocadora. Se essa visão estiver correta, se a escolha for tão fundamental assim, o que o Bitcoin realmente significa para o futuro da sociedade, da economia e da liberdade? É uma reflexão que vai muito, mas muito além de qualquer gráfico de preços.